Dentre as muitas passagens que nós encontramos na vida de Jesus, uma delas se destaca especialmente. Ele contou uma história em que havia algumas pessoas fazendo refeição em volta de uma mesa. E ele perguntou aos seus discípulos o que parecia mais importante, os que estavam sentados à mesa, fazendo as refeições, ou aqueles que serviam à mesa. Nós responderíamos todos que os que estavam sentados à mesa eram os mais importantes. E o Senhor então disse: pois eu sou como os que servem, mostrando a nós que nós temos que ter uma vida de servidão. Esses dias atrás em casa eu estava fazendo as refeições e eu tenho lá uma senhora que já há muito tempo é criada na nossa casa. E ela já é uma senhora com idade avançada, e por mais que eu insista que ela se sente à mesa, ela não senta à mesa. Ela insiste em comer sempre separado de nós. Ela já tem liberdade para se sentar conosco, porque há muitos anos está em nossa casa. Se eu venho à igreja, estou aqui trabalhando, ou estou no meu serviço, quando chego em casa, ainda que eu me atrase, 13h, 14h, ela não almoçou ainda, a minha família já almoçou, ela está esperando que eu sente à mesa e faça as minhas refeições. Só depois ela faz a refeição dela. Eu me pergunto, irmãos, meditando sobre a palavra do Senhor, quem é que está mais perto do reino de Deus? A mulher que me serve ou eu que sou servido? Irmãos, nós temos um problema muito sério na igreja de Cristo. Falta-nos o espírito de servidão. Nós não queremos servir ninguém, irmãos. Nós queremos ser servidos. Esse é um problema muito sério, muito grave, que precisa ser combatido por nós. Esse mundo, que é uma obra do diabo, ele ensina que nós somos importantes por várias coisas que estão à nossa volta, porque temos uma profissão, porque temos bens, porque temos títulos, porque somos pastores. Somos pastores. Parece que somos alguma coisa mais do que os outros. E nós somos estimulados a essa conduta nociva e estúpida pelos meios de comunicação. Diariamente o diabo nos fala através dos meios de comunicação. Assim é o mundo. Nós aprendemos a ser assim na escola, nas ruas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Eles nos ensinam uma doutrina que é uma doutrina do mundo, que não tem nada a ver com a pessoa de Cristo. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos ficar enganados. Existe um outro problema na igreja de Jesus, que é o sujeito que quer servir. Ele tem boa vontade, deseja servir. Só que a cabeça do indivíduo é uma confusão. Dizem aí no meio popular que no inferno está cheio de pessoas de boa vontade. E é verdade. Não basta você querer servir na casa do Senhor, você precisa aprender a servir. Eles querem servir na igreja, mas querem ter a si mesmo como seus pastores. Nós estamos cheios de irmãos na igreja, cujo pastor são eles mesmos. Irmãos, isso aqui é uma escola. Você chega aqui na igreja, na casa do Senhor, você acha que você entra aqui, já quer servir e já vira mestre.
Você acha que porque o Espírito Santo quer ser o seu professor, você não tem nada mais a fazer, você já está com o Espírito Santo? Ele vai te dar sabedoria, você vai sair por aí fazendo discurso, fazendo obras. Fosse assim, não havia discipulado. Fosse assim, o Senhor não seria chamado de mestre. Olha, se você entra na igreja, meu irmão, você entra num lugar de aprendizado. Você entra ali para ouvir o seu pastor. O pastor da igreja é o seu mestre. Ele vai dizer para você o que é certo e o que é errado, e por qual caminho você tem que seguir. Se você não se deixar instruir, você vai arrumar um Espírito Santo para você. Entendeu? É o teu Espírito Santo. E ele sai te guiando por aí, você sai falando de doutrinas que não tem muito a ver com a doutrina de Jesus. Você é capaz até de fazer alguns milagres, de adivinhar o que os outros estão pensando. Dizem que são profetas. Profetas de quê? Adivinhar o que o outro está pensando, o que ele está fazendo? Meu irmão, nós vimos muitos espíritos ligados ao diabo fazer isso. Espíritos de adivinhação. Acha que isso é sinal de Espírito Santo? Espírito Santo ensina você a ser um servo. Sabe o que é um servo? É uma pessoa destituída de vontade. Pensa o que você está fazendo na igreja, meu irmão. Pensa o que você está fazendo na igreja. Se você está destituído de vontade, ou se você não está ali na igreja com a sua vontade, querendo se colocar à frente da própria comunidade. A igreja não precisa de pessoas de boa vontade. É dispensável. A igreja precisa de pessoas que servem. As opiniões dos irmãos, elas são dispensáveis, a não ser nas assembleias administrativas. Você tem alguma coisa a dizer? Quando a igreja estiver reunida para tratar dos assuntos da igreja, e assim é feito, que você se manifeste. Pede a palavra. Lhe será dada. Você pode argumentar, pode mostrar, falar e acontecer, preferencialmente fundamentado na Sagrada Escritura. Nós estamos aqui para aprender com Jesus. Amém? Não basta alguns ensaios na igreja para você achar que tem um Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Muitos querem ter. Mas quem dá é Deus. E o Espírito Santo, ele só é dado a quem tem um coração contrito. A quem tem um coração quebrantado. A quem se coloca de joelho diante do altar e diz: Senhor, eu sou um pecador. Eu não posso nem olhar para ti. O Espírito Santo não é dado aos virtuosos. Ninguém está interessado aqui nas tuas virtudes, muito menos na tua sabedoria. Se ela não se fundamentar na Sagrada Escritura, meu irmão, você não tem nada a dizer na igreja. Agora, você quer me dizer alguma coisa de uma doutrina? Então vem aqui, mostra para mim aqui na Escritura. Ó, aqui a Escritura. Se não for isso, dispensável. Toma cuidado. Nós estamos alertando os irmãos, porque estamos cansados de ver pessoas por aí fazendo obras em nome do Senhor, guiadas pelo espírito atrasado, pelo espírito desse mundo. Como é que nós sabemos? O espírito do mundo, ele cobra pelo que ele faz. Em nome de dízimo, de oferta, ele cobra pelo que ele faz. O espírito do mundo é ameaçador. Ele é dominador, impositivo, ele não te liberta, só Cristo liberta. Só Jesus te dá verdadeiramente o espírito de liberdade. Nós temos que buscar este espírito, irmãos. Não basta estar na igreja, não basta querer, é preciso mais. É preciso aprender com os que estão mais adiante no caminho da fé. Se não houver isso, vem frequentar a igreja. Nos dias da reunião, nos dias da assembleia, pode vir com a sua família, se beneficie da presença do Espírito Santo, vai para casa cuidar da sua vida. Jesus vai ficar contente se você fizer isso, está bem? Mas trabalhar para Cristo é outra coisa. Se você é um homem,
uma mulher que deseja servir o Senhor na sua igreja, alto lá. Há um longo caminho a ser percorrido para que você tenha o Espírito Santo. Nós estamos num evento que pretende falar da importância de Paulo. Eu espero que os irmãos aproveitem para conversar sobre Paulo. Seria indigno da nossa parte estarmos aqui falando de outras coisas. Não viemos passear, não viemos aqui para nos ver, nós viemos aqui tratar da igreja. Nós viemos aqui saber da importância que este homem teve na história religiosa dos povos ocidentais. Saber por que Jesus escolheu Paulo. Nós queremos convidar os irmãos para examinar alguns textos, para nós nos fundamentarmos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Jesus havia terminado o período de tentações no deserto, onde o diabo lhe havia oferecido todas as coisas desse mundo. Tendo resistido a todas as suas tentações, os anjos o serviram. E ele então, guiado pelo Espírito Santo, ele iniciou seu ministério, tendo ido para a Galileia, chegando até Nazaré, a sua cidade. Ensinava o Senhor nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde ele fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume daquela época, numa sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando o Senhor abriu o livro, o Espírito fez com que caísse num lugar em especial. E o Senhor começou a ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele cita o profeta Isaías, capítulo 61. O Senhor fechou o livro, entregou o livro ao ministro da sinagoga, e as pessoas estavam todas olhando para ele. E ele então lhes disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E o Senhor lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico,
cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua casa, na tua pátria, tudo aquilo que nós ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E o Senhor respondeu: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Digo-vos em verdade que muitas viúvas existiam em Israel nos dias do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma das viúvas foi enviado Elias, senão a uma mulher de Sarepta de Sidom. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até um cume do monte em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio das pessoas, retirou-se. Irmãos, preste atenção. Jesus estava falando a religiosos. Quando o Senhor chegou a este mundo, ele encontrou uma situação estabelecida pelas leis de Moisés. Jesus havia vindo mudar profundamente as práticas religiosas e os conceitos, e ensinar uma doutrina de libertação. Nós vamos aprender mais tarde com Paulo que as pessoas viviam prisioneiras da lei. Porque a lei nos acusa, você tem lá os mandamentos, você transgride o mandamento, ele diz: você está em pecado. Sim, mas e daí? Bem, daí não tem saída. O que eu faço para deixar o pecado? Não tem nada a fazer. Está condenado. Jesus Cristo veio mudar isso. Paulo dizia: nós estávamos mortos por causa do pecado. Jesus veio nos tirar desta triste situação. Mas ele ensinava uma doutrina que batia frontalmente contra os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Eles eram os religiosos. Irmãos, eles queriam matá-lo. Será uma novidade? Isso estava acontecendo só na época de Jesus? A palavra diz que não. A palavra diz que em outros tempos também, nos tempos do profeta Elias, o povo se encontrava na mesma situação. As pessoas se encontravam dominadas pelo mesmo espírito. O profeta Elias foi enviado a esta viúva que sequer tinha ouvido falar de Deus, do Deus de Israel. Eliseu foi um profeta que fez grandes sinais na história do povo. Na época que ele viveu, a palavra de Deus já era conhecida de todo mundo, irmãos. Mas o povo vivia dominado por um espírito que entrava em confronto com a mensagem que o profeta havia vindo trazer. Haviam leprosos por toda parte. Ele não curou nenhum. Ele curou um homem que não era do povo de Deus, um general sírio chamado Naamã. Eu quero que os irmãos tracem uma relação entre o passado da nossa história, do povo de Deus, e a situação que nós vivemos nos nossos dias. Vocês acreditam mesmo que um profeta de Deus iria falar ao povo que está estabelecido nas igrejas? Você acha mesmo que mudou o status religioso? De certo, as igrejas se encheram de luzes.
Satanás já saiu do mundo, já acabou Satanás, não está mais no mundo. Ele está no mundo, nós estamos vendo as obras de Satanás todos os dias. Assassinatos, violência, morte, loucuras de toda a ordem, guerras, revoltas, revoluções, loucuras. Ele é pai de todos esses males. Ele continua no mundo, irmãos. Ele continua atrás do povo de Deus. Ele continua enrolando o povo de Deus com as suas falsas doutrinas. O diabo quer que o homem acredite que a vida é aqui. Porque mataram Jesus. Mataram Jesus por uma coisa simples: ressurreição. Todos acreditavam que depois da morte a pessoa ficava aguardando o juízo. Uns pensavam que ficava no purgatório, no limbo. Outros iam para o inferno até o dia do juízo final. E Jesus mudou tudo isso. Ele disse: nada disso. Se você crê em mim, você não morre. Mas como? Todo mundo morre. Ele não está falando do corpo. Ele está falando da alma. Entrará e encontrará pastagens verdejantes e águas tranquilas. Ele disse: existe uma vida além desse lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Jesus foi morto por causa da ressurreição, irmãos. Jesus havia feito seus discípulos no meio do seu povo. Todos pensavam que o Messias tinha vindo para dar aos judeus supremacia sobre todos os povos, inclusive os discípulos. Quando ele foi preso, os discípulos pensaram: é agora, né? Agora ele vai fazer vir fogo do céu, acabar com esses romanos aqui, e finalmente nós vamos reinar. O Senhor é crucificado. Os discípulos perderam a sua fé, ficaram desapontados, negaram o Senhor, deixaram o Senhor sozinho. Mas Deus o glorificou. Jesus mudou o status religioso daquela época. Ele conseguiu mudar o pensamento dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Não mudou. O espírito da lei permanecia no coração daqueles homens. Eles se achavam gloriosos por serem sacerdotes, por serem descendência de Abraão. As coisas permaneceram como eram antes. O Senhor, vendo que os seus discípulos não compreenderam bem, porque eram jovens, o sentido do Evangelho, Ele resolveu enviar o Espírito Santo. Ele aparece vivo, primeiro às mulheres. As mulheres vão lá e contam para os discípulos: olha, ele apareceu, ele vive. Ninguém acreditou. O problema era esse: vida após a morte. Existe vida do lado de lá? Os discípulos disseram: não pode ser. Ele morreu. A incredulidade era tanta que um dia o Senhor aparece, eles estavam fazendo as refeições, o Senhor aparece a eles, segundo narra o Evangelho de Marcos. E eles não o reconheceram. E quando perceberam, Jesus fala a eles da dureza do seu coração, porque não creram. A partir daquele momento, o cristianismo começa a se esboçar no coração daqueles apóstolos, mas não eram ainda chamados cristãos. Jesus, sendo o Senhor, não conseguiu mudar o conceito religioso da época.
Olha o poder da lei, o poder do Satanás. Irmãos, Satanás é o executor da lei. O poder dele permanece no mundo. Os judeus, eles se achavam, falando na linguagem do nosso tempo, eles se achavam os escolhidos, até hoje eles pensam que são ainda os escolhidos. Não acreditaram que Jesus era o Messias, estão esperando até hoje o Messias chegar. Os apóstolos pensavam que a nova doutrina, o novo ensinamento, era para os judeus. E o Senhor, com toda certeza, sabendo dessas coisas, disse: eu preciso tomar uma providência. Eu preciso de um homem que possa levar a mensagem da salvação, do perdão dos pecados e da ressurreição a todos os povos do mundo. Os judeus não queriam. Eles eram os escolhidos. Quem será esse homem? Onde nós vamos conseguir este homem? Ele tem que ser forte o suficiente para estabelecer uma doutrina, um ensinamento capaz de mostrar aos povos que a lei não tem mais razão de ser. Esse homem precisa ser um homem muito especial. Onde ele está? Estaria em alguma escola da Grécia? Estaria no Oriente, talvez, entre os gurus, os magos, os reis magos, que foram visitar o Senhor nas suas escolas? Teria alguém, algum argumento capaz de convencer o povo de Deus que o Senhor era o Messias? Onde estaria esse homem? Eu penso que Jesus deve ter pensado. Estou comparando Jesus com a gente, veja só. Deve ter ficado pensando lá, onde nós vamos arrumar esse homem? Aí teve uma ideia: vou pegar um judeu. Um judeu qualquer? Não, mas precisa ser um judeu muito especial. Especial em que sentido? Ele tem que ter conhecimento da lei. Mas é um conhecimento superficial, mais ou menos? Não, ele tem que ser profundo conhecedor da lei. Ele precisa ser obediente. Olha, nós vamos achar um sujeito que seja muito obediente à lei. E havia naquele tempo um sujeito chamado Saulo, um fariseu jovem, que era formado nas melhores escolas do judaísmo. Ele era discípulo de Gamaliel, um dos rabinos mais considerados de Israel. Um rabino sensato, um homem de bons ensinamentos. Naquele tempo, os jovens se instruíam com os mais velhos. O Senhor disse: esse serve. Mas tem um problema: o sujeito começou a perseguir a igreja de Jesus. Esses cristãos, vamos correr atrás deles. Esse negócio de Cristo que ressuscitou, isso acaba com a lei de Moisés. É um perigo para a lei estabelecida. Não podemos, vamos perseguir esses cristãos. Saulo já se candidatou: estou aqui, estou pronto. Eu quero preservar os interesses do nosso povo, o interesse da lei, o interesse que está na Escritura, no Torá. Eu estou disposto. E diz, segundo ele mesmo diz nas suas palavras, ele saía perseguindo, esbofeteando e concordando até com a morte de irmãos que seguiam o Senhor. Aí o Senhor disse: bom, nós temos que dar um jeito nesse homem. Ele é um homem de fé.
É um homem que tem conhecimento, é um homem que sabe tudo da lei, conhece o judaísmo profundamente. Mas o sentido do homem está errado, está virado para o outro lado, nós temos que virar ele para o lado de cá. Aí o Senhor, que dá jeito em tudo, né? Disse, não, deixa comigo. Aí lá vai o Saulo, todo faceiro, com a soldadesca, buscar os cristãos em Damasco, na capital da Síria. Já viu, né? Antes de chegar em Damasco, uma luz mais brilhante que o sol, era meio-dia. Derrubou todo mundo do cavalo. Aí o Senhor falou com ele. Irmãos, a palavra está bem ali. Ele, desesperado, olhando para aquela luz, ele perguntou, quem és, Senhor? O Senhor respondeu para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ai, desespero. Já pensou? Te põe no lugar do homem. Estou legal, estou prendendo, estou batendo, é isso mesmo, Moisés. Ele era o queridinho do pessoal do Sinédrio. O queridinho. Amigos, ele era um sujeito bonitão, simpático e tudo mais. Pronto, caiu do cavalo. Ceguinho, ficou cego. Aí ele olhou, o Senhor disse assim, levanta-te, põe-te de pé, porque eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, quanto das coisas que ainda eu vou te mostrar em outras vezes, que eu vou aparecer a você. Esse homem passou por uma profunda mudança. A vida velha dele morreu tudo, amigo, parente, status lá no Sinédrio. Esse homem ficou louco. Ele mesmo disse, olha, eu vou até trocar de nome, porque eu sou o mínimo de todos os santos. Esse homem, conta a história, ele sai depois, fundando as primeiras comunidades cristãs. O apóstolo Paulo, é ele o pai da nossa igreja. Nós respeitamos todas as comunidades, irmãos. Nós respeitamos todos os irmãos que queiram fazer as suas igrejas e a sua fé do jeito que quiserem. Só que nós somos cristãos. O que nos interessa é a doutrina ensinada por Paulo, por Pedro e por João. Sem dispensar o evangelho, evidentemente. Mas a interpretação dos ensinos de Cristo e dos profetas coube a este homem que era especialista nos escritos antigos. Alguns crentes dizem assim, mas eles não seguiam o Novo Testamento na época de Jesus. É claro, pois ele não existia. Percebe? Uma coisa óbvia. A história de Paulo, de Pedro, de João e dos apóstolos e da comunidade primitiva foi narrada por algumas pessoas em documentos que ajuntados pelo São Jerônimo se tornou o Novo Testamento, que é a escritura da nossa igreja. Os irmãos percebem? Olha, nós temos que dar gênese a algumas comunidades cristãs, em outros lugares, como Paulo fez. O Espírito está dizendo isso, chamando os irmãos. Como eram as comunidades cristãs naquele tempo? Havia uma porta lá, um salão. Aí o discípulo ia lá e dizia, vou abrir aqui uma igreja em nome de Jesus. Quem é o dono desse salão aqui? Seu fulano de tal. Muito bem, vamos lá na casa dele. Quanto que é o aluguel? Ele abria a comunidade lá, põe umas cadeiras, uma tribuna, e danava a pregar a palavra de Deus lá. É o que nós fazemos hoje, não é? Não tem nada disso. Eram nas casas.
Eram pequenas comunidades que se organizavam nas residências para ler o quê? Para ler o Evangelho, para ler os escritos apostólicos, para conforto, para consolo, para instrução, para esperança daqueles que tinham necessidade. O Espírito Santo está dizendo, é preciso que irmãos queiram colocar igrejas em suas casas. Por quê? Eu disse ontem que despertai é um vinho novo, é uma mensagem nova. Sabe o que é o ponto alto da nossa doutrina? Ressurreição. Sabe por que mataram Paulo? Cortaram o seu pescoço? Ressurreição. Mais nada. Irmãos, se existir vida depois da morte, o mundo é uma mentira. Percebe? Tudo é organizado em cima da ideia de que você nasce, cresce, vive, goza e morre. Você acha que a vida é isso, meu filho? Você quer ser um bom profissional para quê? Para ganhar, para comprar, para ter, para gozar. Depois morrer. O que mais? Eu quero ter uns filhos e tal, deixar uma família e passear, ir, voltar. O que mais? Nada mais. Morrer. Eu quero ser um grande médico, estuda, tal, faz. O que você vai fazer com o seu diploma? Eu vou ajudar todo mundo, tal. O que mais? Você já ouviu falar de Cristo? Então, a sua medicina não tem valor nenhum se não houver sobre ela o Espírito de Deus. Você é engenheiro, as suas obras não servem de nada se não houver sobre as tuas construções o Espírito do Senhor. Você é lixeiro, você é empregada doméstica, não importa o que você faça, tudo que você faz tem que ter a bênção do Senhor. Amém? Irmãos, o Senhor está pedindo que a gente se reúna em casa para falar do seu Evangelho. Não é para falar dos profetas, irmãos. Não é para falar de Moisés, irmãos. Nós somos cristãos. Alguns crentes vêm no encontro e nos escrevem. Eles querem que a gente faça alguma coisa parecida com o que tem na igreja deles. Ora, se fosse para fundar uma Assembleia de Deus, nós não fundaríamos, nós iríamos para a Assembleia de Deus. Nós temos muitos aqui em São José do Rio Preto. Não é verdade? Ministério Madureira, Ministério do Rio de Janeiro, Ministério disso, daquilo. Se eu quero ser conforme são os assembleanos, que a gente respeita muito, nós iríamos para lá, porque abrir uma outra assembleia? Já temos muitas, concorda? Vamos abrir uma igreja batista, tudo bem, vamos abrir, mas para quê se já tem tanta? Se eu gosto da igreja batista, e é uma igreja respeitável, eu vou para lá me batizar e conviver com os batistas, que são nossos irmãos em Cristo. Por que o senhor não abre aqui uma igreja presbiteriana? Eu gosto muito da igreja presbiteriana, tenho muitos amigos dentro da igreja presbiteriana, pastores, irmãos nossos. Mas se fosse para abrir uma igreja presbiteriana, nós iríamos para onde? Para a igreja presbiteriana. Para que abrir outra? Já temos muitas. Então, a Despertai, ela traz um novo ponto de vista sobre a Escritura Sagrada. É um trabalho de Deus, que vem renovar o coração do homem. Nós respeitamos todas as igrejas, e eu digo sempre, todas as igrejas são do Senhor. Quem quiser saber sobre isso, leia as 7 cartas do Apocalipse. Ali estão as mensagens para as igrejas do Senhor. Não estamos dizendo que não são do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para, no meio de um povo que está envolvido com a lei, que está envolvido com o sistema religioso antigo, Ele nos chamou a nós, irmãos que estamos aqui reunidos, para nós anunciarmos uma mensagem de libertação. Amém? Nós não podemos ser como os outros crentes.
Em que sentido? Pela fé? Não, a fé é a mesma, mas pela conduta religiosa. Porque muitos estão escravizados. Muitos obedecem aos seus pastores como se fossem crianças. Eles não têm liberdade. Se morrerem amanhã, com toda certeza vão para o escuro. Porque a luz de Deus não está neles, está nos pastores deles, se é que está. Tem pastor também que tem um véu de Moisés nos olhos ali, não vê nada além da vida terrena. Paulo é o homem. Ele nos mostrou o caminho da ressurreição. Ele demonstrou nos seus escritos que não existe mais razão para nós andarmos nos caminhos de Moisés. Que o velho tratado, o velho pacto, a velha aliança, ela foi abolida. Sabe o que é uma coisa abolida? Escravidão foi abolida, não tem mais escravidão. Abolido quer dizer, não tem mais valor para os nossos dias. Por quê? Porque nos deram uma nova aliança. Não tem Constituição? Quantas Constituições já teve o Brasil? Umas 2, 3, 4? Não sei. Teve várias Constituições. Se nós formos lá procurar a primeira, e nós formos nos fundamentar nela, o que os juízes vão dizer? Olha, isso não está mais em voga. Essa Constituição já foi substituída por outra. Percebe? Cristo substituiu o velho texto, o velho testamento, o velho pacto. Ele substituiu pelo novo. Não tem mais razão nós andarmos como levitas. Não somos levitas. Tem alguns irmãos que, pastor, eu sou levita. Eu penso, mas será que ele não sabe que é uma vergonha ser levita? Quando você diz que é levita, você não está falando de Cristo, você está falando de Moisés. Nós somos servos de Deus na pessoa de Cristo. Servos. Por isso Paulo perguntou a Jesus nesse episódio. O sujeito formadão, hein? Era o bom. Era o bom, caldo do cavalo. Das suas convicções. Primeira pergunta que eu tenho que fazer na igreja. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É isso que você tem que perguntar na igreja. Você não tem que sair fazendo coisa na igreja, não, irmão. Está bem? Dá uma segurada na sua boa vontade, é para a gente domar ela. Boa vontade é como um cavalo indomado. Ele dentro de uma igreja faz um estrago danado. Porque ele faz e agora, está vendo? Estou fazendo, é boa vontade. Segura um pouquinho a tua boa vontade. E pergunta ao Senhor, olha, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pega esta cadeira aqui, bota aqui em cima desta caixa, de cabeça para baixo. Você vai lá, pega a cadeira, coloca ali, não pergunta para quê. Entendeu o que é o servo? O servo não pergunta. É para pôr a cadeira ali? Eu ponho. E o que mais, senhor? Aguarde aí. Tá bom, fica aguardando lá. Hora de tirar a cadeira, vamos tirar. Onde o senhor quer que eu leve? Coloque lá. Fica lá aguardando. Percebe? Servo é isso, servidão é isso. E nós temos visto as famílias se desfazerem, porque hoje o diabo, ele se enfiou na nossa casa com as suas mentiras. A mulher não quer servir o marido não quer servir a mulher, todo mundo quer ser servido, ninguém quer amar, as pessoas querem ser amadas. Eu sofro tanto, ninguém gosta de mim. Legal, ninguém gosta de você é um infeliz mesmo. Mas como ninguém gosta de mim? E você gosta de alguém por acaso? Você só gosta de você. Você é um egoísta. Quando você morrer, sabe onde você vai? Você vai morar com o diabo, porque é o diabo que gosta dele. O diabo é o pai do egoísmo, irmãos. Por isso ele é uma cobra, ele não tem nem membro. A igreja tem membro, não tem? Olho, nariz, orelha, pé, dedos. Não é isso que Paulo disse? Não é isso que Jesus ensinou? O corpo da igreja tem membros. O corpo do Satanás não tem membro, é cobra, é serpente, não tem membro porque é egoísta. É tão egoísta que virou uma cobra, uma serpente. Então pense nisso, meu irmão. Se você não está assumindo uma atitude satânica, de gostar somente de você.
Você tem problemas? Insatisfação? Angústia? Você não se sente bem, não se sente amado? Olha, se põe a amar. Ame as pessoas à tua volta. Cuida das pessoas do seu lado. Cuida delas com amor. Com amor de Cristo. O que é o amor de Cristo? É sacrificial. Ele não pergunta para você, olha, eu vou te amar, no entanto, você não se esqueça de mim, tá? Eu faço esperando retorno. Eu vejo algumas esposas reclamar aqui dos problemas com o marido, dizendo assim, olha, eu faço tanto, pastor, e ele não reconhece. Eu imagino, quando é que nós vamos sair desse amor humano, para migrarmos para o amor sacrificial? Se nós temos Jesus, nós não precisamos que ninguém nos ame, concorda? Se temos Jesus, nós podemos amar à vontade, porque nosso coração está cheio de amor, por causa de Cristo. É o mentiroso que vem com essa história, eu preciso ser amado por alguém. Não, Cristo já nos ama muito, irmãos. Ele perguntou pelo seu pecado quando ele chegou, perguntou para você, quantos adultérios você cometeu? E você, quantas vezes você se embebedou? Você, quantas vezes você viveu desonestamente? Espera um pouquinho, deixa eu pegar a ficha aqui do irmão, deixa eu dar uma olhada aqui se você pode permanecer entre os justos. Não tem isso não, irmão. Ele te ama. Jesus te ama. Amém? Ele te ama de coração. Simplesmente porque Ele quer o nosso bem. É assim que a gente tem que amar as pessoas que estão à nossa volta. Nossos filhos, nossa mulher, nosso esposo, nossos pais, nossos irmãos da igreja. Fazer sem esperar retorno. Esse é o amor que está em 1 Coríntios capítulo 13. A sublime natureza do amor é ensinada pelo mínimo. Ele dizia, eu sou o mínimo. O mínimo. E sou o pior deles, porque eu persegui a igreja. Ele dizia frequentemente isso. A nossa proposta, eu gostaria que os irmãos pensassem demoradamente durante este encontro, é que a gente reinicie o ministério de Paulo. Cada um de nós, estabelecendo na nossa casa a igreja do Senhor. Essa é a nossa proposta, retomar o ministério do apóstolo. Respeitamos todas as denominações, não vamos entrar em conflito com nenhuma delas, mas se você quiser ser nosso irmão e andar com esta comunidade, nós precisamos nos orientar nos ensinamentos deste apóstolo, nos ensinamentos de Pedro e de João, porque o mundo está precisando muito do amor de Cristo e do trabalho de corações convencidos desse amor. Os sacerdotes, eles têm o seu coração esfriados pelo maligno. Não queira ser pastor, não queira ser sacerdote, não queira ser nada. Seja apenas um servo do Senhor. Lembre-se que Ele disse, eu sou como aquele que serve. Você é um servo do Senhor. O Senhor vai te enviar para servir ao Senhor no ministério da salvação. Nós temos que anunciar esta salvação urgente, porque os tempos são chegados. Que as bênçãos de Jesus resplandeçam sobre a comunidade, sobre os irmãos, o poder do Espírito Santo esteja sobre vocês, para que nesses instantes em que nós estamos juntos aqui, todo o lixo que nós trouxemos da rua e da nossa vida, que não interessa para a igreja, demônios que andam com a gente, né? Tem lá os demônios que nos acompanham com as doidices dele, por causa das nossas doidices eles andam atrás de nós, as doutrinas que nós temos na nossa cabeça que não tem nada a ver com Jesus, o Espírito Santo possa pôr para fora e nos deixar limpos e revestidos da glória de Deus, para que tomemos uma decisão durante este encontro de estabelecer a igreja de Paulo bem pertinho de nós, para a gente poder chegar ali no vizinho,
naquele parente nosso que está meio perdido, para poder falar desta mensagem libertadora. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Amém.